Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje a festa do importante Papa na história da Igreja, que foi São Leão, que recebeu esse título de Magno, o Grande São Leão, porque foi um Papa muito importante no século V. Temos aqui a Igreja já autorizada pelo Império Romano para se estabelecer, então, um crescimento, de certo modo, exponencial da fé, como fé única do Império Romano. No entanto, muitas foram as tribulações que São Leão veio a passar como Papa. Ele nasceu por volta do ano 400 e assumiu em 430 o título de diácono, foi ordenado diácono para a Diocese de Roma, e já se tem notícia de 440 ele como Papa, né? Então, Papa aos 40 anos. A Igreja, por mais que tivesse tido a paz romana, no sentido de que o imperador romano não mais perseguia a Igreja sofria perseguições agora dos povos que estavam ao redor da Europa. Então, tivemos duas ocasiões em que a intercessão de São Leão como Papa foi fundamental para a salvação da vida de muitos e para a conservação dos templos e do patrimônio da Igreja. Foi um excelente diplomata, poderíamos dizer enviado dos céus para resolver essas questões. A primeira se deu com o famoso Átila dos Hunos, que vindo guerrear contra a Igreja, contra Roma, contra o Papa, e São Leão estando a rezar, houve uma grande aparição no céu dos dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, sobrevindo em cima daqueles que perseguiam a Igreja, que perseguiam a cidade do Papa. Então, diante daquela imagem, daquela visão, fugiram. Assim fica a famosa aparição, São Pedro e São Paulo, que pela intercessão de São Leão Magno, enquanto Papa, puderam ali afugentar a perseguição, o que seria o desastre dos hunos que invadiriam Roma. Em outro caso, houve a invasão dos vândalos vindos da África. Dessa vez, eles chegaram a dominar toda Roma, mas por intercessão de São Leão, eles apenas saquearam a cidade e não mataram as pessoas, nem destruíram os templos. Então, sua intercessão foi fundamental no ponto das perseguições que a Igreja chegou a padecer e também no campo da doutrina. Ele fundamentou muita coisa na nossa fé, sobretudo no tocante à natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos que nosso Senhor tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. No início da Igreja isso não era bem claro. Alguns diziam que ele era apenas um homem, um profeta, mas que não seria Deus. Outros falavam que era o próprio Deus, era o próprio Pai, que se apresentou na imagem de filho, mas era o único Deus na figura do Pai. Quando na verdade nós sabemos que são três pessoas distintas, então apenas a segunda pessoa que se encarnou da Santíssima Trindade. Então todos esses campos da doutrina, ele foi fundamental para explicar a fé. Em uma das suas pregações, nós temos a coleção dos livros da Patrística. O livro 6 é um livro inteiramente voltado para as pregações de São Leão, são mais de 100. E eu peguei para o dia de hoje o tempo da Páscoa, na sua segunda pregação, quando ele fala o seguinte: mortos com Cristo, com ele ressuscitados, o Senhor continuamente nos conforta na terra e nos convida para a glória. Então, São Leão partindo daquele trecho de São Paulo, no qual diz: uma vez, pois, que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Comentando acerca dessa passagem, uma vez que nós já participamos do batismo, fomos batizados sim, recebendo ali todas as graças da morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, no batismo nós morremos para o mundo e agora estamos ressuscitados para Deus. Devemos ter então uma vida nova. Assim, em vista de saberem os corações dos fiéis, vai dizer o nosso Papa,
Como podem, desprezando os apetites mundanos, é necessário elevar-se até a sabedoria do alto. Então, buscar a Deus, o que é contrário aos apetites da carne, é buscar a sabedoria. O demônio, ele é inteligente, mas ele não é sábio. Ele, conhecendo a verdade, preferiu a mentira, o erro e o pecado. Então, nós temos que buscar a sabedoria, essa que só vem de Deus. Não foi em vão que o Espírito Santo disse por meio de Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Assim, Jesus realiza o sentido próprio do seu nome, Emanuel, Deus conosco. Deus não se separa de nós, vai dizer São Leão. Está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Somos nós que, voltando à vida do pecado e morrendo para Deus, nos afastamos dele. Então, se com Cristo ressuscitastes, com Cristo tenhamos uma vida nova. Assim, Cristo está sentado à direita do Pai e habita no corpo todo, e aqui embaixo, corporeamente, peçamos a Ele que interceda por nós, que esteja presente nas nossas vidas. Um outro ponto nesta pregação de São Leão, nessa sua segunda pregação, ele vai falar sobre a cruz. Ele diz: não percamos o senso no meio das vaidades, nem trepidemos na adversidade. As vaidades são um problema, no sentido de que muitas vezes nós nos esquecemos de Deus para buscar a nossa própria vontade. Ele fala aqui não apenas da vaidade no sentido exterior da pessoa, que às vezes quer aparecer mais que os outros ou que quer ser louvada, mas muitas vezes a vaidade em querer fazer a sua vontade, mesmo estando errado. Então aí está um dos pontos principais do problema da vaidade. O vaidoso, ele sempre dá muito valor às suas opiniões e por isso vai se enganar muitas vezes. O humilde, pelo contrário, ele busca conhecer as opiniões do próximo porque ele considera que pode estar errado. A humildade vai ser uma das virtudes principais para chegar à santificação. E também não devemos ter medo, trepidar na adversidade. Muitos, no momento da dificuldade, perdem a fé. No sentido não que venham a negar nosso Senhor Jesus Cristo, mas se esquecem dele. E ele é o Emanuel, assim disse São Leão, ele é o Deus conosco. Por isso mesmo, no momento de adversidade, buscar incessantemente a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor que se encontra presente no sacrário. É no momento da dificuldade que devemos rezar com mais fé, de ter a confiança de que Deus está conosco e que não se esquecerá de nós. Assim, São Leão, por fim, vai nos lembrar de que devemos entender o mistério da Páscoa com grande piedade. Não apenas viver a Semana Santa, mas entender que fomos salvos e que precisamos ter no nosso coração, conforme diz o apóstolo, os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz: não considerando a sua natureza divina, mas fazendo-se servo semelhante aos homens e reconhecido por homem no seu exterior, humilhou-se fazendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então São Leão nos lembra de que se queremos ressuscitar um dia com Cristo, no fim dos tempos, precisamos viver como ele viveu. Não ter medo de levar a cruz, mas pelo contrário, abraçá-la, porque ela irá nos levar para o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.